Desde já um bom dia a todos. Antes de começar, está a fazer um pouco. Okay. Não sei porquê, mas há uns aninhos que estive a ver um documentário do Charles Spurgeon. Uma das curiosidades acerca dele que eu achei interessante era que ele ficava mal disposto e algumas vezes até um bocado adoentado antes de falar da palavra de Deus à igreja local onde ele ia. E ele, podem ver em vários artigos dele, ele dizia que ele ficava assim por causa da responsabilidade, da enorme responsabilidade que era ele falar a milhares de pessoas, e ao mesmo tempo dele sentir-se incapaz e não sentir-se a pessoa moralmente boa para o fazer. Eu, de alguma forma, sinto-me assim também. Eu identifiquei-me com ele nesse aspecto. As pessoas gostavam muito da mensagem dele porque ele quando pregava, ele tentava falar da palavra de Deus como se estivesse a falar a crianças. E nós, quando falamos a crianças, temos de falar de modo a que elas percebam aquilo que nós estamos a dizer. Temos de ser claros. E é interessante que ele cativava as pessoas do modo simples que ele falava. E isso foi muito marcante, pelo menos no início do ministério dele, que ele, antes de começar a pregar, ele falava às crianças e ele simplesmente continuou uma prática que ele fazia com as crianças e explicava o Evangelho de forma simples e clara. E todos nós devemos fazer isso. Não é só por eu estar aqui no púlpito, cada um de nós, com as pessoas que nos rodeiam, devemos ter esta prática. É importante nós explicarmos quase como se estivéssemos a explicar a crianças. Hoje o que eu queria falar-vos era acerca de algo muito importante, que era para ter falado a semana passada. A semana passada foi um bocado as voltas trocadas, mas pela graça de Deus foi o que foi. E o que eu queria falar era que a semana passada, infelizmente, uma vez por ano, as pessoas recordam que Jesus Cristo, ou pelo menos hoje essa imagem está a ser um bocado desfocada, e uma vez por ano comemoram a ressurreição de Jesus Cristo, este homem que mostrou através da sua morte e ressurreição quem ele era, aquilo que ele fez, aquilo que ele disse e aquilo que ele principalmente disse acerca dele. Houve várias coisas que ele disse acerca dele. Uma delas era que ele é a verdade. Nós perguntamos atualmente o que é a verdade e eu pelo menos posso dizer-vos que a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele disse que era a verdade e ele mostrou isso não só pelos milagres, mas principalmente por algo que nenhum homem tinha feito, que era ressuscitar dentre os mortos. Não era por meio de ninguém, mas simplesmente Deus tinha ressuscitado Jesus Cristo através dos mortos, tinha-o ressuscitado, e Ele assim mostrou realmente quem é que Ele era. Nós hoje, ao dizermos isto, somos muito ousados. Eu, se disser que sou Deus, eu tenho de o provar, e é difícil eu fazer, ou diria mesmo impossível. E a semana passada, alguns comemoram este homem ter ressuscitado, homem esse que o negaram e atualmente continuam a negá-lo, mas nós não. Nós lembramos todos os dias, individualmente e semanalmente, lembramos da morte do Senhor Jesus Cristo e do que isso representa para nós. Representa não só a certeza da vida eterna, mas a certeza da salvação, de que nós, quando partirmos deste mundo, vamos estar na presença de Deus. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos dele. A semana passada, quando cheguei na quinta-feira, nós tivemos a reunião dos primeiros passos, e nessa reunião eu era para ter ido, mas tinha uma missão um pouco diferente, que era levar uma encomenda da parte do Cristóvão. Eu tive de aproveitar esse tempo, que era para a filha dele, e a mãe da filha do Cristóvão, da mais velha, esteve na casa da irmã Aninhas. Eu combinei com ela, fui lá ter e depois passei algum tempo com a irmã Aninhas. E ela, depois no fim, teve-me a contar um pouco de um médico que ela foi e que depois deu-lhe uma folha, e eu vou ler essa folha. E foi interessante o que estava escrito nessa folha, que diz assim, eu vou só ler a primeira parte, a folha era comprida. A primeira parte da folha deste médico que deu à irmã Aninhas disse assim: não acredito em Deus porque nunca o vi. Se Ele quisesse que eu acreditasse nele, Ele sem dúvida que viria ter comigo e falaria comigo. Ele entrava pela minha porta dentro, dizendo-me, eu estou aqui. Eu achei isto curioso. É interessante.
Eu não sei se ele investigou muito sobre o assunto, mas deixem-me, eu se escrevesse a ele, e se fosse este médico a dar a mim, eu escreveria algo de volta e diria algo assim: Deus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Viveu neste mundo e disse coisas como: quem vem a mim, vê aquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 45. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo com vocês e ainda assim vocês não me têm desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? No entanto, a maioria não o recebeu e continua constantemente a rejeitá-lo. Tiraram-no dos governos, das escolas, dos hospitais, das famílias e das suas vidas. E Deus, sendo um cavalheiro e amoroso que é, deu-nos a liberdade para escolher e afastou-se. Não porque ele quisesse ter-se afastado, mas porque tu quiseste que ele se afastasse. Como ousam dizer que se Deus quisesse que vocês acreditassem nele, ele falaria convosco quando tu o tiraste da tua vida. Quando tu constantemente o rejeitas e não queres não queres saber do que ele tem escrito para ti. Como ousas sequer dizer que ele entraria pela tua porta quando tu tens a porta trancada? Como é que ele pode dizer, aqui estou, eu sou, quando tu, como todos os outros, continuam a dizer, crucifico. Não, a razão de tu não acreditares não é porque tu não o viste. Tu não acreditas porque não queres. Não acreditas por causa das consequências que isso pode ter na tua vida, na tua morte e na eternidade. Não acreditas porque, se acreditares, sabes que ele vai julgar a tua vida, sabes que ele vai julgar os teus pecados e vai fazer justiça. Não te preocupes. Aquele que criou este mundo, que criou-nos a nós, deu-nos também a liberdade de escolher recebê-lo através de Jesus Cristo ou rejeitá-lo. Ele tratou deste problema que nós temos e deu a solução para os nossos pecados e para aquilo que nos separava dele. No entanto, cabe a nós tomar esta decisão de aceitar, estar com ele na eternidade ou de rejeitá-lo. Ele não nos vai obrigar a estar com ele eternamente. Toma a escolha certa e verás que tudo vai fazer sentido na tua vida e vai fazer sentido neste universo. Como Isaac Newton, vais dizer e vais querer conhecer e aprender mais acerca da criação dele e vais adorá-lo pelo que ele fez. E por isso, irás ter uma vida com sentido, com propósito e com objetivos reais. Irás perceber que, de facto, Deus vale mais que o mundo inteiro. Irás perceber que Ele tem mais e melhor para ti do que tu próprio tens para ti mesmo. Por isso, faz a escolha certa, a melhor escolha. Escolhe Jesus Cristo e viva a diferença que Ele faz. Este era só um pensamento que eu achei interessante, mas eu queria falar-vos hoje é porque é que Jesus Cristo, porque é que Ele é único. Sabem que atualmente há alguns mitos acerca de Jesus Cristo e um deles que as pessoas dizem muito é os paralelos que existem de Jesus Cristo e outros deuses, pessoas como, por exemplo, Horus, que é um deus egípcio, ou então Buda, não é um deus, mas era o príncipe na China e que hoje criou uma religião que é o budismo. E a questão que nos deixa é como é que Jesus Cristo, como é que ele pode ser único? Nós temos muitos relatos de pessoas e há um movimento que de alguma forma tem perdido algum conhecimento, que é o Zeitgeist, em que a primeira parte deste documentário eles usam para dizer que Jesus Cristo simplesmente é um Deus como os outros. E criam paralelos e dizem, olha, o Horus também tinha 12 discípulos, também nasceu de uma virgem, também foi crucificado, também ressuscitou, e criam estes paralelos com todos os deuses. Tem sido dito muito ao longo dos anos, mas posso dizer-vos que hoje em dia há praticamente consensos unânimes de muitas pessoas, muitos historiadores e arqueólogos, de que todos estes possíveis paralelos pagãos acerca de Horus e de outros, de Mitra ou Krishna, de que todos estes possíveis paralelos são todos posteriores aos Evangelhos. Os Evangelhos foram começados a serem escritos cerca de mais ou menos de 15 a 30 anos e esses paralelos surgiram a partir do 2º e 3º século. E atualmente podemos dizer é que estes escritos pagãos foram escritos não só posterior, mas provavelmente eles copiaram muita coisa, se não tudo.
Há um historiador de Krishna, que chama-se Edwin Bryant, que é um dos principais historiadores acerca deste personagem, que é o Krishna, e ele disse que não existem relatos no período de Krishna de que ele tenha sido crucificado e ressuscitado 3 dias depois. Todos esses relatos são sempre posteriores, dizem ele. E muitos desses relatos, até posteriores, são erros históricos. Pessoas tentaram introduzir. Existe também um terceiro argumento, que é os objetores, quando as pessoas dizem que há um paralelo pagão, tendem a apresentar uma ligação, de facto uma ligação sólida. Tendem a apresentar uma ligação sólida e real entre esses relatos. De facto, eles têm mesmo coisas em comum. E que essas coisas em comum são fundamentadas historicamente. De que há relatos acerca disso. Tem de haver uma conexão entre esses paralelos e não apenas algumas coincidências. Quando falam acerca disto, simplesmente vão dizer, olha, isto coincide com isto. É simplesmente uma coincidência, não há uma ligação. E nós podemos encontrar paralelos e pontos. Deixem-me dizer que, de facto, coincidências, elas não são difíceis de encontrar. Eu podia-vos dizer que eu cheguei aqui num carro que é da Ford, e, no entanto, o meu irmão também chegou na Ford, ali o João que está lá atrás também chegou num carro da Ford, e não é por isso que nós vamos dizer que eu não cheguei num Ford, ou não existe um carro da Ford, e que o João também não tem um carro da Ford, ou não existe a Ford, só porque nós temos algo em comum. E muitos usam estas coincidências e esses paralelos para dizer que Jesus Cristo não existiu. Deixem-me só dar-vos mais um exemplo. Houve um presidente nos Estados Unidos da América, que curiosamente o apelido dele tem 7 letras, o apelido dele. Era um homem que estava comprometido na defesa dos direitos civis da sua sociedade. Ele estava bastante preocupado com os problemas dos negros norte-americanos. E posso dizer-vos que este presidente foi assassinado numa sexta-feira, com um tiro na cabeça, e a mulher estava ao lado dele, estava perto dele. E o seu sucessor o apelido do seu sucessor era Johnson. Alguém tem alguma ideia de quem foi este presidente americano? Quem? Kennedy? É? Não, de facto não é. Foi Lincoln. No entanto, posso-vos dizer que até foi os dois. Posso-vos dizer que estes dois, o apelido deles tem 7 letras. Eles, de facto, estavam os dois comprometidos com os direitos civis. Estavam preocupados com os problemas dos negros norte-americanos. Ambos foram assassinados numa sexta-feira, os dois, com a mulher ao lado. E o sucessor de ambos também tinha o apelido Johnson. Notem, acerca destes dois homens, há detalhes similares e dizem que há cerca de 18 detalhes similares entre eles. Curiosamente, as secretárias de ambos não queriam que eles fossem ao destino onde eles foram e depois foram mortos a tiro. Reparem que só estes pequenos detalhes fazem confundir pessoas completamente diferentes. Posso dizer-vos que um deles era democrata e o outro, por exemplo, era republicano. John Kennedy era democrata e o Lincoln era republicano. Completamente diferentes. Apesar de terem pontos coincidentes em comum. E lá porque eles têm estes pontos em comum, estas coincidências, não quer dizer que ambos não foram os presidentes dos Estados Unidos da América. Não quer dizer que só um deles é que foi, ou que nenhum foi. Nem quer dizer que estas histórias são falsas. Simplesmente coincidências. Quero-vos citar outro exemplo. Houve um avião que descolou na manhã de Massachusetts e logo depois das 9 bateu num dos maiores arranha-céus do mundo em Nova York, entre os andares 78 e 80. Matou todos a bordo e muitos dos que estavam no prédio àquela hora. Alguma ideia? Trade Old Center, disse o Carlos. Posso dizer-vos que não. Apesar de pensarem que foi este desastre de 11 de setembro de 2001, posso-vos dizer que foi um B-25, o avião, que bateu no Empire State Building, em 28 de julho de 1945. Mais um detalhe coincidente que não faz que estas histórias sejam falsas. Simplesmente há pontos que são coincidentes. E será que por haver estas coincidências esquisitas as histórias são falsas? É claro que não. Simplesmente são coincidências. Deixem-me contar-vos algo semelhante. Outra história semelhante. Quero descrever-vos uma figura importante que viveu perto de 2000 anos atrás,
Antes mesmo de ele nascer, já sabia que seria uma pessoa especial, talvez um ser sobrenatural. E houve outro ser sobrenatural que informou a mãe dele de que o filho que iria conceber não seria simplesmente um homem, talvez um ser divino. Ele nasceu de maneira, diga-se, alguns dizem, de maneira milagrosa, tornou-se um jovem inusitadamente precoce. Quando adulto, deixou a casa dos pais, tornou-se um pregador, talvez um filósofo itinerante, incitando os seus ouvintes a viver não pelos bens materiais deste mundo, mas pelos valores espirituais. Arrebanhou diversos discípulos ao seu redor, pessoas que se convenceram de que os seus ensinamentos tinham inspiração divina, até mesmo porque ele próprio era divino. Isso foi provado por ele com a realização de alguns milagres, curar alguns enfermos, alguns exorcismos, a ressurreição dos mortos. Contudo, ao final da sua vida, ele angariou inimigos que o entregaram aos romanos para que fosse julgado. Depois de deixar esse mundo, ele retornou para encontrar os seus seguidores e convencê-los de que não estava realmente morto, mas simplesmente estava a viver num reino celestial. Posso dizer-vos, claramente a gente já sabe qual é a ligação. Se eu vos perguntar, vocês dizem que é Jesus Cristo. No entanto, há um historiador que chama-se Bart Ehrman. Ele conta esta história para dizer que havia um homem também com a vida coincidente a Jesus Cristo, que se chamava Apolónio de Tiana. Não sei se alguns conhecem, ninguém aqui conhece. Já ouviu falar de Apolónio de Tiana? Não. Este Apolónio de Tiana viveu entre 15 depois de Cristo e morreu a 100 depois de Cristo. Foi um filósofo neopitagórico, foi um professor e a origem dele é grego. Os seus ensinamentos influenciaram o pensamento científico por séculos e séculos após a morte dele. Posso dizer-vos que ele tem só três fontes a falar acerca dele. Que foi um homem chamado Flávio Filóstrato, que escreveu a biografia de Apolónio, a vida de Apolónio de Tiana, que é conhecido. Começou a ser escrito cerca de 70 a 90 anos depois de Apolónio morrer. Alguns historiadores identificam identificam Apolónio de Tiana como uma tentativa de copiar, de alguns gregos quererem copiar Jesus Cristo, e então inventaram a história de Apolónio de Tiana. Há historiadores que também pensam que este Apolónio de Tiana era um personagem da Palavra de Deus, que era Apolo. Pensam que tenham sido Apolo. E há outros que simplesmente foi um homem completamente diferente. Posso dizer-vos que Apolónio de Tiana não é um caso único. A Palavra de Deus também fala de dois casos de homens que também, de alguma forma, tentaram marcar a diferença em Jerusalém. Esta história é contada e podemos ver esta passagem no livro dos Atos e capítulo 5. Podemos ir lá espreitar rapidamente. Atos capítulo 5, e eu vou tentar ser rápido. E vou começar a ler a partir do versículo 17, para entrar um pouco no contexto. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando-lhe, o anunciaram, dizendo: Achámos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achámos dentro. Então o capitão do templo e os principais do sacerdote, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles, do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que tu encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então o capitão com os servidores... Foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo,
E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestámos vós expressamente que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus Cristo, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Querem culpar-nos acerca da morte dele. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus Cristo, o qual vocês mataram, suspendendo no madeiro. E Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas oculares, acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, enfureceram-se, ficaram com raiva deles, e decidiram matá-los. No entanto, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, este homem era doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Eles disseram: olha, levem eles aqui. E depois disse, após eles terem levado os apóstolos da presença deles, este Gamaliel disse aos fariseus, disse-lhes assim: varões israelitas, vocês tenham cuidado a respeito do que é que vocês vão fazer a estes homens. Porque antes destes dias, e é importante, aqui é que vai começar os dois relatos parecidos à Apolónio Tiana, em que Gamaliel conta esta história e diz que antes destes dias levantou-se Teudas, um homem chamado Teudas. Este homem dizia ser alguém, ajuntou o número de uns 400 homens, notem, ele conseguiu juntar 400 pessoas. Não sabemos exatamente todos os detalhes, mas ele, ao ter ajuntado 400 homens, alguma razão foi. E ele provavelmente devia ter mostrado ser alguém, não só as suas palavras, mas as suas ações, para conseguir 400 pessoas. Nós não juntamos 400 pessoas assim. Não começamos a chamar olha, anda ali comigo. A pessoa quer saber, então, mas eu vou contigo fazer o quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Quando? Quanto tempo? Juntou estes 400 homens, ele foi morto, e todos os que deram ouvidos a este homem dispersaram-se. E foram reduzidos literalmente a nada. Foram-se embora, esqueceram-se o que este homem fez, estes 400 homens, ele foi morto e eles foram-se todos embora. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, e nos dias do alistamento, e também levou muito povo após si. Mas também este pereceu, este também morreu. E todos os que deram ouvidos também foram dispersos. E agora digo-vos, dai a mão a estes homens e deixai-os ir, Ainda não vos vou ler o resto. Notem que, como Apolónio de Tiana, também a palavra de Deus conta-nos algo que era muito comum naquela altura. Provavelmente alguém como Teudas e Judas o Galileu, levantar-se, falar grandes coisas, fazer grandes coisas, ainda assim a juntar muita gente, mas depois ele também morreu, eles morreram e as pessoas dispersaram-se. E acerca da Apolónio de Tiana, a história repete-se. Pode ter sido alguns anos depois, mas a história repetiu-se. E a questão que fica é porquê? Porquê é que isto aconteceu? Notem que eu, ao dizer-vos isto, eu não vou dizer que o que é dito a Apolónio de Tiana, ou Teudas ou Judas, eu não digo que seja falso. Mas há perguntas que não querem calar. E as perguntas que não me querem calar é porquê é que Jesus faz a diferença? Porquê é que Jesus hoje é conhecido quase à volta do mundo inteiro, literalmente? E porque não Apolónio de Tiana? Porque é que Apolónio de Tiana não é conhecido? Ele contribuiu, a filosofia dele contribuiu para obras escritas que hoje são usadas em algumas escolas, que é a vida de Pitágoras, que é usada em algumas histórias. Ele também foi relatado por 3 homens, houve 3 pessoas que escreveram acerca dele, assim como os evangelhos, mas, no entanto, ele não é tão conhecido. E não é conhecido porquê? Porque é que ele só é conhecido nos historiadores. E o mesmo acerca de Teudas e Judas. Porque é que Jesus teve e tem todo o destaque atualmente? Porque é que nós estamos aqui a falar dele? Porque é que nós, quando tomamos a ceia, lembramos acerca do que ele fez? E porque é que não fazemos acerca de Teudas ou Judas ou Apolónio de Tiana? Porque é que Jesus teve todo o destaque e não outro? Como é que em 16 anos Jesus Cristo já era conhecido na África, na Ásia e no Império Romano? Como é que de 9 a 30 anos depois de ele ter morrido e ressuscitado,
houve tantos a escrever acerca dele e não outro. Acerca de Jesus Cristo, há pelo menos 42 autores a escrever acerca dele. Não é só os Evangelhos, são também livros apócrifos e até pessoas além disso. Posso dizer que Flávio Josefo não era cristão e ele escreveu acerca de Jesus Cristo. Ao contrário da Polónio Tiana, que foi citado apenas por 3, e esses 3 começaram a escrever pelo menos 90 anos depois da Polónio Tiana ter morrido, enquanto Jesus Cristo foi pelo menos de 15 a 30. Posso dizer-vos que, curiosamente, e se forem ler Marcos, quando fala no sumo sacerdote, não diz quem é o sumo sacerdote. Posso dizer-vos que se eu hoje falar do Presidente da República, toda a gente sabe que eu estou a falar do Marcelo. Se eu estiver a falar do Cavaco Silva, toda a gente sabe que eu estou a falar do Presidente, mas não atualmente, no passado. E Marcos, quando fala no sumo sacerdote, muitos historiadores dizem que ele está a falar do sumo sacerdote, estou-me a tentar lembrar. Caifás, sim. E que, se forem ler Mateus e Lucas, e João e Atos, eles quando falam do sumo sacerdote Caifás, e Marcos não. Porque Marcos, quando foi escrito quando o sumo sacerdote Caifás ainda era sumo sacerdote, e os outros não. Uma curiosidade só. Posso dizer-vos, e a resposta é muito simples, a única razão que eu pessoalmente vejo, não vos quero impor ideias, é importante nós, aqui que estão a ouvir, analisem vocês mesmos. Se quiserem livros ou artigos sobre o assunto, eu não me importo nada de vos dar, mas analisem. Para mim a resposta, só pode haver uma resposta acerca de porque é que a Polónio Tiana não marcou a diferença ao contrário de Jesus Cristo, assim como Teudas ou Judas. E a resposta é dita por Gamaliel. Ele diz assim, no versículo 38, dai de mão a estes homens e deixai-os. Notem o que ele diz, se este conselho ou esta obra é de homens, esta obra vai se desfazer, como todos os outros. Ele diz, olha, Teudas e Judas, eles morreram e os seus seguidores dispersaram-se, foram embora. Estes homens foram esquecidos. E Teudas e Judas, o Galileu, hoje só são esquecidos porque estão escritos na palavra de Deus. E se calhar mesmo assim alguns não se lembram dele, quando leem esta história dele. Mas Jesus fez toda a diferença. Se isto é obra de homens, simplesmente vai-se desfazer. Vocês não se preocupem, deixem-nos ir embora. Simplesmente é obra de homens, ele vai ser esquecido, não se preocupem. No entanto, se esta obra é de Deus, e notem, se esta obra é de Deus, vocês não podem fazer nada para o desfazer. E mais, não façam isso para que não aconteça vocês serem encontrados ou serem achados a combater contra Deus. Se isto for obra de Deus, vocês podem fazer o que quiserem. Não vão conseguir desfazê-la, e quando chegarem à presença de Deus, Deus ainda vos vai julgar por vocês estarem a lutar contra a obra dele. Deixem-me dizer-vos que se nós no nosso trabalho, quando fazemos o nosso trabalho, se estamos na escola, quando estudamos, nós queremos ter as melhores notas, nós queremos que o nosso trabalho tenha destaque, seja bem feito, que as pessoas possam dizer, olha, o que tu fizeste está bem feito. A questão que eu coloco é, porque é que Jesus Cristo, porque é que Deus não ia fazer o mesmo acerca da ressurreição? Se ele quis provar que era Deus, porque é que ele não ia fazer isto bem feito? Não acham? Eu pelo menos vejo isto. Isto só pode ser obra de Deus. Deus faz as coisas bem feitas como nós queremos fazer. Nós não podemos esperar, nem devemos esperar. Deixem-me dizer que é mau nós esperarmos que Deus fazer menos do que nós fazemos. Ele faz sempre muito mais. E às vezes, se Ele criou todo este universo bem feito, nós olharmos para uma árvore e estudarmos a complexidade dela, de algo tão bem feito, deste planeta, deste universo tão bem feito, acham que Ele, acerca da obra da nossa salvação, não iria fazer menos? Pelo contrário, Ele fez muito mais. E Jesus Cristo é quem disse que era, Ele é Deus, e Ele mostrou-se Ele. E se Jesus Cristo não fosse Deus, quem teria o destaque hoje não era Ele, era outro homem qualquer. Provavelmente seria Teudas ou Judas ou Polónio Tiana. Mas Jesus Cristo, ao dizer quem é, Ele provou ser quem Ele era e mostrou que Ele de facto é Deus. E se Ele mostrou isso, nós hoje atualmente temos de reagir perante isto. E só podemos ter pelo menos 3 reações. Ou nós recebemos este homem que fez a diferença no mundo, fez a diferença nas nossas vidas, ou simplesmente o ignoramos, deixamos ele passar, ou rejeitamos. Deixem-me dizer que se vocês ignorarem e rejeitarem, simplesmente não querem saber dele, isso vai fazer moça nas vossas vidas. Podem ter a certeza que vai fazer moça. Podem ter uma vida até de riquezas, de muita coisa. Mas quando morrerem,
vai ser confirmado que o que vocês fizeram não valeu a pena. Mais valia terem aceitado. Pascal, neste sentido, foi um jovem, foi um homem sábio. Ele quando escreveu acerca do assunto e estudou, ele escreveu ao apóstolo de Pascal, que é conhecido, e ele diz, olhem, vocês simplesmente aceitem o que ele fez, aceitem a salvação que ele vos dá. Vocês não têm nada a perder. Se vocês estiverem enganados, vocês tomaram uma decisão consciente, vocês decidiram conscientemente e viveram a vida de acordo com isso. E se vocês estiverem enganados, simplesmente não têm a perder nada, como qualquer pessoa que rejeitou. Agora, se vocês estiverem certos e Jesus Cristo ressuscitou, aqueles que o receberam simplesmente têm a ganhar tudo. E aqueles que o rejeitaram, viveram a vida que quiseram, mas têm a perder tudo, vão perder tudo. E quando chegarem à presença de Deus e forem julgados pelos seus pecados e pelo Cristo que recusaram, vão se arrepender eternamente. Por isso, como Pascal disse, vocês tomem a decisão, nem que seja só porque não têm nada a perder. Não têm nada a perder. E vão ver que isso vai fazer diferença nas vossas vidas. Vão ver que isso vai fazer moça e que vão ter propósitos e objetivos e vão querer conhecer mais. Por isso, o apelo que eu hoje deixo é: Jesus Cristo fez a diferença ao contrário destes três. Podemos citar vários casos. Citei só estes três: Apolónio, Tiana, Teudas e Judas. Muito comum. E porquê é que Jesus fez a diferença? Porque de facto Jesus era Deus. Se não fosse, Ele não tinha feito esta diferença. Que hoje possamos tomar esta decisão e a decisão de aceitar, porque realmente não temos nada a perder. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude.